Doenças respiratórias na infância, redes sociais, a relação dos pais com o pediatra, com a criança. É sobre estes assuntos que iremos falar nos próximos minutos, no Saúde, Conversas e Caminhos, um podcast da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Hoje temos connosco o professor Manuel Magalhães. Obrigado, Manuel, por estares aqui. O Manuel é licenciado em Medicina em 2008, realizou uma pós-graduação em Medicina Desportiva em 2015 e concluiu o programa doutoral em Investigação Clínica em Serviços de Saúde com a tese Burden of Childhood Asthma in Portugal em 2017, aqui na FMUP. Entretanto, foi Fellowship em Pneumologia Pediátrica no Children's Hospital of Philadelphia em 2014. Integra várias sociedades científicas, nomeadamente a Sociedade Portuguesa de Pediatria, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia Pediátrica, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e o European Respiratory Society. Participou já em diversos projetos na área da pediatria e assinou mais de uma dezena de artigos publicados em revistas científicas. Atualmente é médico especialista em pediatria no Centro Materno-Infantil do Norte, do Centro no ICBAS e aqui na FMUP, investigador de sinteses e também criador do Pediatra PT, um projeto de divulgação e comunicação de saúde no Instagram, que conta já tem mais de 100 mil seguidores. E se calhar era por aí que, se não te importasses, que ia começar, e perguntava-te de que forma ou de que maneira que achas que as redes sociais, e principalmente este teu projeto em particular, mas as redes sociais em geral, transformaram a prática da pediatria, e em particular em relação à disseminação de informação sobre vacinação, doenças respiratórias ou até, inclusivamente, cuidados neonatais. Eu acho que é atualmente a forma mais eficaz de comunicar a saúde à população. E é provavelmente uma das estratégias com maior custo e efetividade em termos de melhoria dos cuidados de saúde à população. Digo provavelmente porque, infelizmente, faltam um pouco de estudos sobre isso e acho que nos temos que começar a dedicar um bocadinho mais a isso, a olhar a fundo para este tipo de comunicação, porque atualmente é onde as pessoas estão. É onde os médicos, os profissionais de saúde se devem juntar com as pessoas. O impacto que eu consigo ter ao comunicar saúde de uma forma próxima das pessoas, baseada sempre na evidência, que é ser sempre um pilar absolutamente inquebrável da minha comunicação, mas sempre de uma forma fácil, portanto, sem exagerar no tipo de conteúdo de difícil compreensão, demasiado técnico, portanto, uma forma... A ideia é pegar na evidência, transformá-la, tirar o sumo, aquilo que é verdadeiramente importante e entregá-lo de forma menos formal também. Menos formal. E as pessoas conseguem começar a compreender melhor. E hoje em dia aquela medicina hipocrática, muito paternalista, não tem mais lugar na nossa sociedade hoje em dia. Nós temos que perceber que as pessoas querem ter acesso à informação, procuram essa informação, pois isto é muito simples. Ou têm sítios locais de pessoas que confiam, com uma cara, onde se identificam, onde criam uma relação e que são os profissionais certificados da área. E, portanto, temos a certeza que essa informação está a chegar de forma correta, ou então eles vão procurar outro sítio. E, portanto, pessoas que nada têm a ver com a área da saúde, e que acontece muitas vezes, infelizmente, que só porque têm alguma relação com crianças, porque são pais, porque são o que seja, e tiveram uma experiência uma vez com determinada doença, com determinada patologia, o que é importante, percebemos esse lado, mas não é o suficiente para fornecer às pessoas um conteúdo válido em termos de saúde. Manuel, fazia-te uma pergunta que tem a ver exatamente com essa questão da relação com o doente. Quer dizer, todos nós sabemos o quão importante é a relação entre o profissional de saúde e o doente, mas na área da pediatria, digamos, essa relação sofre um processo quase de mediação, não é? Em que a relação com a criança é mediada pelos pais.
E depois isso também pode variar em função também da faixa etária da criança, isso tudo. Como é que fazes a gestão dessa mediação? Como é que é fazer a gestão dessa mediação e de que forma é que as próprias redes sociais contribuem ou ajudam nessa mediação, de alguma forma? Vamos começar pela parte da mediação direta, que na verdade é o que eu gosto mais. E gosto muito de fazer conteúdo das redes sociais, mas o contacto direto é diferente. E o contacto direto começa por perceber que não há pessoa mais interessada na saúde do meu doente, que está à minha frente, que é a criança, é o bebê, do que a própria família. Mas isso não quer dizer que muitas vezes possam ter as ideias corretas sobre o que fazer e como atuar. E, portanto, muitas vezes há aqui alguns conceitos que estão um bocadinho enviesados por questões culturais, seja o que for, e, portanto, mas eu tenho que os respeitar. Claro. E, portanto, isto é um jogo de perceber quais são as expectativas daqueles pais que estão à minha frente, daquela família que está à minha frente, e como é que eu posso ajustar a melhor prática clínica às suas expectativas. Portanto, quando me entra uma criança com uma família no consultório, o meu primeiro objetivo é criar empatia. Primeiro com a criança. E, portanto, como é que fazemos assim, rapidamente? Tentar descer ao nível dos olhos da criança, se for uma criança pequenina, se for um bebê recém-nascido, deixar os pais entrar e deixarem-se porem confortáveis, deixarem-no pegar ao colo, sentarem-se um bocadinho à minha frente para se sentirem confortáveis. Portanto, depois, cada faixa etária tem uma estratégia. Ainda assim, a ideia é eu criar alguma proximidade. Porque sem proximidade com a criança ou com os pais, eu depois não vou conseguir fazer nada. E assim é muito mais fácil. Eu crio proximidade e depois tenho que fazer o exame objetivo, tenho que falar de algumas situações, consigo perceber como é que os pais atuam perante determinada situação que aconteça, se estão mais ansiosos, se são pais mais relaxados. E a minha comunicação vai mudar de acordo com o estilo. Portanto, eu claramente vou mudando a minha comunicação dependendo das famílias que tenho à frente. Logicamente, as redes sociais ajudam aqui os pais a criarem, os que vêm à minha consulta, a criarem alguma continuidade, o que é uma coisa muito boa. E às vezes para mim facilita um bocado, os pais perguntam-me coisas, na comunicação também, já agora as redes sociais, via WhatsApp mais direta, e eu, sei lá, como utilizar uma cama expansora, o que é que eu devo fazer? Portanto, olha, veja este vídeo onde tenho aqui tudo explicado, que eu já fiz isso. Pronto. E é mais fácil, é mais visual e é muito fácil para os pais perceberem, e portanto ajuda. E nesse sentido até, ou seja, tu tens uma comunicação direta via WhatsApp ou via Instagram, seja o que for, na realidade os pais, e principalmente depois do nascimento, quando trazem miúdo para casa, noites mal dormidas, as decisões podem não ser as melhores. Que conselhos é que podes dar a alguém nesta situação que procura coisas e que depara-se com um determinado problema ou uma determinada situação? Que conselhos é que podes dar para, de alguma forma, separar o trigo do joio? Ou seja, procura fontes de informação rápidas, disponíveis. Como é que podemos chegar até elas? Como é que podemos avaliá-las naquele momento, que é um momento em que, como sabes muito bem, a capacidade de decisão já não está na melhor situação? Sem dúvida. Muito difícil. Portanto, atualmente, com o manancial de informação que existe, sem uma grande certificação de qualidade, é muito difícil dar aos pais essa estratégia. Portanto, o que é melhor? O mais coerente é pensem naquilo que acham que é para fazer e façam-no, e em caso de dúvidas, perguntem a uma pessoa de referência. Não são duas nem três, porque eu posso achar que a melhor estratégia de abordar um bebê que está com cólicas, que não dorme à noite, é um colega meu, que se baseia nas mesmas fontes que eu, pode usar outra estratégia, as duas válidas. Ainda por cima, porque entramos aí num campo onde a evidência é próxima do zero. E, portanto, vem muito da experiência pessoal. E que também é preciso. Portanto, isto aqui, a nossa prática clínica nós devemos sempre alicerçar na evidência científica, sempre, mas a grande maioria da pediatria
está deserta de evidência, que é um problema. Nem sequer não é por desinteresse da área médica, é por dificuldade em desenvolver estudos, em criar evidência à volta disso, das cólicas, das noites mal dormidas. São tantos fatores, é praticamente impossível conseguir aqui uma coisa clara. E, portanto, uma pessoa de referência, o pediatra, o médico de família, onde haja contacto próximo, e perguntar. Em termos de procurar fontes de informação, eu acho que aí torna-se essencial criarmos aqui algum tipo de rede de certificação dos profissionais no nosso país em termos de comunicação. E os pais sabem, ok, ou de alguns sites, algumas locais de referência, dizer, ok, eu tenho um problema desta área, deixa-me ver quem é que eu posso confiar, que pelo menos comunica com base na melhor evidência científica. E depois eu decido o que quero fazer. Mas atualmente isso não existe. Manel, essa diversidade de informação que tu mencionas, pensando um bocadinho a montante do aspecto regulatório da informação que existe nas redes, mas achas que, pegando na perspectiva dos profissionais de saúde, achas que há desafio que isso coloca, principalmente na área da saúde, da infância, da adolescência, que isso coloca desafios do seu ponto de vista ético e até em termos deontológicos, às vezes quiçá até entre colegas, que isso coloca desafios mais específicos na criação de conteúdos para as redes? Sim e não. Ou seja, eu acho que a forma, por exemplo, como eu comunico não levanta nenhum problema ético. Qual é a forma que eu comunico? Escolho um tema, porque acho que é relevante para os pais, ou o que seja, eu acho que quero falar sobre aquilo, e vou pesquisar o que há de evidência. Se existem guidelines internacionais, nacionais, recomendações, muitas vezes não existem, vou ver os últimos estudos, às vezes existe mais, outras vezes existe menos. Acho que nunca comuniquei a minha opinião de nada, talvez uma vez. E, portanto, tento não dar a minha opinião, tento ser muito objetivo nisto. Depois pego aquilo e transformo numa linguagem acessível. Claro. O que é que incomoda os colegas? A linguagem acessível. Que era o que não devia incomodar. Os médicos têm que estar próximo da população. Têm que comunicar de forma direta. Nós não podemos continuar a comunicar de uma forma muito distante, que as pessoas atualmente depois não sobranceira quase. Não pode acontecer. Eu tenho que saber que se estou numa consulta tenho que adotar uma postura próxima, mas com uma determinada postura. Se estou a comunicar para as redes sociais, posso comunicar de uma forma mais divertida e direta. Se estou num júri de doutoramento, tenho que manter uma postura também adequada ao evento que está a acontecer. E, portanto, tudo tem o seu momento. Mas, se eu vou comunicar nas redes sociais com a mesma postura que estou num júri de doutoramento, não faz sentido. E vice-versa, não é? Eu não posso fazer vídeos a falar sobre diarreia ou obstipação com coisas diferentes e alegorias, porque não faz sentido, não é? E, portanto, eu acho que é essa versatilidade e essa maneira de comunicar que tem que ser ensinada aqui nas faculdades. Tem que ser, portanto, munir os futuros médicos de capacidade de dizer, ok, vocês podem comunicar assim desta forma, aqui neste local desta, aqui neste local desta. Não tem que ser tudo igual. Não, o médico não diz as coisas e é assim porque é assim. Não, vocês têm que explicar. O que as pessoas querem saber têm direito de saber. Claro, a medicina personalizada começa na comunicação. Exatamente, começa na comunicação. Senão, como é que eu vou ganhar a confiança daqueles pais para fazer determinado tratamento? Como é que eles confiam em mim, não é? Tenho uma criança com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção que precisa de terapêutica farmacológica. Algo que é altamente debatido nos meios de comunicação e por pessoas que não são da área,
comentários muito negativos, mas eu sei que, baseado na clínica, baseado na melhor evidência, aquela criança beneficia. Como é que eu consigo a confiança daqueles pais para aceitar esse tipo de medicação? Só se tiver uma relação de empatia e próxima, se comunicar de forma fácil, se eles perceberem, não é? Claro. Dando exemplos. Por exemplo, aí, já agora um exemplo. Como é que eu comuniquei? Sabe como é que eu comunico? Costumo usar a parte que eu me dedico mais respiratória e juntá-la, que é, quando nós vemos uma criança com asma, com uma crise respiratória, eu não me viro para ela e diz assim, respira, tu não estás a respirar é tão fácil, respira. Não, pego no medicamento, dou-lhe broncodilato e passa a respirar. É isto que nós tentamos fazer às crianças que têm diagnóstico clínico de perturbação de hiperatividade de déficit de atenção. Concentra, estás sempre a mexer-te, para quieto. Mas há uma disfunção. Claro. Vamos ajudar com terapeuta farmacológica. E tudo muda. Com uns que têm diagnóstico formal. E, portanto, se eu disser isto, os pais param para pensar. Portanto, e isto é comunicação próxima, não é dizer assim, vai fazer porque... E eu digo. E acho que isso é um ponto importante que deve fazer parte da formação médica. Achas que é mais frequente encontrar isso, principalmente, e se calhar puxando um bocadinho também a tua experiência na parte respiratória, com a tosse, etc., é mais frequente encontrar problemas de comunicação por colegas, por outras pessoas nas redes? Que equívocos mais comuns é que achas que ocorrem e como é que consegues filtrar isso? E influencia a maneira como também as pessoas chegam até ti, por exemplo? Sem dúvida. Portanto, os equívocos, a maioria das vezes, da comunicação tem a ver com esta maneira rápida de comunicar e que também tem muito a ver com o ritmo de trabalho que nós temos. Uma grande quantidade de doentes, muita dificuldade, quer na urgência, quer na consulta, muitas vezes de acomodar, principalmente no SNS, e portanto as coisas tornam-se difíceis, ok? Há aqui também isto é multifatorial. Na parte respiratória, acabam por chegar muito até mim por dificuldade de compreensão destes problemas respiratórios crónicos e muitas vezes há essa dificuldade de compreender exatamente o que é, com nomes claros até na comunicação. Eu tenho insistido muito, por exemplo, uma coisa que eu relacionado com a comunicação e com as coisas respiratórias. Cada vez menos os pais aceitam que nós vemos uma criança que está doente e dizemos assim, é uma virose. Sim, mas é sempre virose. Mas é uma virose o quê? E a verdade é que eu já tive muito tempo a pensar nisto, eles têm razão. E portanto, como é que eu comunico agora? E tenho feito isto em fóruns médicos. Portanto, comunicação médica direta, congresso, seja o que for. Se eu tenho uma infecção respiratória aguda, viral, portanto, grande maioria das vezes, viral, e eu devo explicar, eu não devo dizer, é uma virose, é uma infecção respiratória, toma antibiótico. Não. Se faço antibiótico, é porque tenho uma infecção respiratória localizada. Tenho uma otite, tenho uma sinusite, tenho uma amigdalite, tenho uma pneumonia, tenho uma bronquite, o que é que eu tenho? E, portanto, claro que a maioria das vezes é uma coisa muito extensa, mas quando eu dou antibiótico eu tenho que saber para que estou a dar antibiótico. Para o médico, isto é um exercício difícil, porque é aceitar que alguém pode meter em causa aquilo que estou a pensar e é mais fácil dizer, não, isso é porque eu sei que é para tomar antibiótico, tomas antibiótico. Só que os pais cada vez mais duvidam disso. E bem, eu quando vou, sou muito metafórico, não é? Mas eu quando vou pôr o meu carro para arranjar, eu não percebo nada de carros, mas eu quero que me digam o que é que vão fazer. Quero saber quanto é que é, quero saber tudo direitinho, porque preciso saber, preciso que me expliquem. Que é exatamente a mesma coisa. Portanto, voltando às infecções respiratórias, há muito esta questão de, ok, estou constipado, estou cheio de tosse, mas o quê? Mas tenho uma nasofaringite, tenho uma laringite, tenho o quê?
E, portanto, isso às vezes é uma coisa difícil de identificar, mas explicamos, ok, tem uma inflamação no nariz, uma nasofaringite, estes vírus acabam por estender-se à via aérea e, portanto, essa tosse que houve mais rouca também é do atingimento da laringe, é uma laringite. Nós, num minuto de consulta, deixamos aqueles pais tranquilos, eles perceberam tudo. E depois, em vez de voltarem à urgência no dia a seguir, e 2 dias depois, e 3 dias depois, não voltam mais. Porque eu disse àquele pai, não se preocupe, isto vai ter esta evolução, o seu ranho, agora ele está assim porque vieram no primeiro dia de doença, o seu ranho está a pingar muito, mas olha, mas vai ficar pior. Esse ranho vai ficar espesso, depois vai ganhar cor. Não se preocupe com ganhar cor, é normal. E, portanto, e depois vai ter febre durante não sei quantos dias. Se tiver febre entre estes dias, está tudo bem. Se não, deve voltar aqui. O que é que eu faço com isso? Com essa comunicação direta? Reduzo o impacto das recorrências aos serviços de saúde. E melhoras a adesão, provavelmente, porque Melhor a pessoa, percebendo, consegue fazer a medicação. Melhor o acesso e, portanto, mais uma vez, não é? Que se dizia que aquela chavão que a investigação clínica por si só tem potencial, a capacidade de ter mais impacto na vida dos doentes até que a investigação mais básica. E eu agora questiono, e a comunicação em saúde não terá ainda mais impacto do que essa investigação clínica, do que um simples ensaio clínico? Se calhar temos que começar a olhar melhor para ela. Já agora, e pensando em infecções respiratórias e principalmente infecções víricas, de origem vírica, era quase impossível não mencionar a questão da Covid. De que forma é que achas que a questão da pandemia afetou o modo como os pais olham para, não só a população, mas os pais em particular, ou as famílias, olham para a questão das infecções respiratórias? Achas que há lições a tirar para o futuro? Se pensarmos também depois, a partir da Covid, por exemplo, na questão do síndrome inflamatório multissistémico, também há algumas questões que se levantaram ali. Há lições a tirar da pandemia? Covid-19 em Portugal é todo um compêndio de como comunicar e não comunicar em saúde para a população, principalmente na pediatria, não é? Onde temos uma discussão pública em que o Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos tem uma posição que é contrária ao que dizem todas as recomendações científicas, ou quase todas, não vou pôr aqui todas, mas o que sabia de melhor evidência na altura em que tinham que ser tomadas as decisões foram metidas em causa publicamente pelo Colégio de Especialidade. Isso o que é que fez? Fez os pais perderem a confiança e agora vemos casos de sarampo a começarem. E, portanto, confiança nas vacinas. Claro que nós tínhamos as nossas dúvidas, todos nós tínhamos as nossas dúvidas, mas há uma altura onde temos de tomar decisões baseadas na melhor evidência. E é algo que aí nós não podemos, não devemos comunicar com o público, porque isso já envolve um conhecimento extremo, técnico, de análise detalhada da evidência. E, portanto, se nós vamos dizer à população em geral que com esse detalhe não vão conseguir compreender tudo o que está por trás e vão achar que de facto isto estão a decidir, é tudo um lobby, é tudo... E quando não é. E, portanto, o que é que aprendemos daqui? É que há determinado tipo de comunicação que tem que ser dentro dos fóruns estritamente técnicos. E, portanto, a comunicação do Colégio de Especialidade de Pediatria, extremamente válida para discussão interna, para discussão dentro da Ordem dos Médicos, com a DGS, com os decisores políticos, extremamente válida. Sim, temos estas questões, como é que vamos ultrapassar? Para a população geral, temos indicações da DGS a dizer vacinem-se as crianças. O Colégio de Pediatria diz não, porque isto aqui não deve ser feito. E então, eu sou um pai, estou a olhar-te assim, o que é que se está a passar aqui? Duas autoridades com opiniões contraditórias. E, portanto, eu acho que deviam ter sido assumidas as responsabilidades desta situação.
porque não é. Provavelmente o que é que falha aqui? Falta a formação em comunicação. Falta a formação em comunicação, que é essencial, mais uma vez, que seja cada vez mais integrada no ensino pré-graduado, no ensino pós-graduado, principalmente em pessoas que estão em cargos de representação. Para sabermos que, quer dizer, eu não posso, como aconteceu, ter um cargo de representação extraordinariamente importante e, de repente, sentar-me num jornal de âmbito nacional e dizer porque isto é a minha opinião enquanto eu próprio, não enquanto o cargo que estou a representar. Quando, na verdade, foi convidado enquanto o cargo que representa. E, portanto, isto é uma lição de tudo o que não deve ser a comunicação. Portanto, o Covid, foi uma excelente pergunta, porque o Covid foi isso que nos mostrou. Provavelmente também, na sequência da pandemia e tudo o que originou, ou todos os problemas que foram originados pela pandemia, lembro-me de haver problemas, por exemplo, no acesso dos pais ao parto do filho, uma série de coisas, que também é mais um fator que provavelmente afeta ou afetou a natalidade em Portugal. E se calhar queria também perguntar-te isso, ou seja, nós precisamos de crianças, por vários fatores, mas precisamos de mais crianças. O que é que tu achas que falta para termos mais crianças em Portugal? Como é que nós pomos a nossa pirâmide etária como ela devia estar e não como está agora? Isso é uma questão mais... Achas que falta vontade de ter filhos? Não acho que falta vontade, acho que falta dinheiro. Acho que falta dinheiro. Acho que faltam condições sociais, na verdade. E as pessoas não querem ter filhos por causa disso. Isso é o que eu sinto. E há uma preocupação crescente com o tipo de educação, de qualidade de vida que se dá aos filhos, que depois, não se sentindo confortáveis, as pessoas optam por não os ter. Não acho que seja por egocentrismo e não querer ter filhos e etc. Mas voltando também mais uma vez ao Covid da natalidade, é interessante ver uma coisa. O Covid teve, em termos de natalidade, teve duas coisas interessantes, que é a primeira, a extrema prematuridade deixou de existir. Extrema prematuridade, só para esclarecer? A extrema prematuridade são, portanto, os bebés nascem a partir das 37 semanas de gestação, são considerados de termo, não é? Aquela data provável parte é às 40 semanas. A extrema prematuridade é antes das 28 semanas, é entre as 24 e as 28. E depois temos a grande prematuridade, prematuridade moderada, prematuridade tardia, dependendo daqui de alguns catálogos, que tem consequências em termos de mortalidade para neonatal e comorbilidades futuras. E esta prematuridade tem uma grande percentagem de mortalidade e de comorbilidades. E daí praticamente deixou de existir extrema prematuridade, a grande prematuridade foi extremamente reduzida. E porquê? Porque as grávidas ficaram em casa, não foram expostas ao stress físico e emocional e, portanto, tiveram uma gravidez relaxada. Isto é muito interessante, mais uma vez, olhar-se para estes dados e perceber. E, mais uma vez, estou aqui eu com esta história dos estudos de custo-efetividade, perceber de que maneira é que não existiriam, e fazendo aqui a ponte com as estratégias, se falta vontade, o que é que podemos fazer? Se não há estratégias que nós não estamos a pensar nelas, de proteção da gestação, de forma a não termos estes maus outcomes. Isto é muito interessante olhar para isto e mais uma vez, se não foi olhado, e devíamos olhar um bocadinho melhor. Porque, eventualmente, se protegermos um bocadinho mais estas grávidas, vamos ter melhores resultados, não vamos gastar tanto dinheiro, não vamos ter, em termos clínicos prematuros, com tantos problemas. Isso é uma coisa importante. E depois, obviamente, a natalidade decresceu nesse ano, mas agora já está a subir novamente. Portanto, foi uma coisa muito, muito, muito pontual. Manela, já agora falaste na questão da extrema prematuridade. Quais são os desafios que tu identificarias
neste momento, assim, em termos na área da neonatologia, quais são os grandes desafios que essa área está a sofrer ou que está exposta atualmente? A neonatologia sofreu avanços gigantes nos últimos anos e, portanto, atingiram-se já. Qualquer dia só falta conseguir fazer uma gestação fora do útero materno praticamente igual. Já agora, conto sempre esta história, porque estamos na minha casa académica e onde já falei isto, eu gosto muito de dizer isto aos alunos. O cimo da Cochrane é o forest plot de um dos estudos mais importantes, de uma revisão, de uma meta-análise mais importante da história quase da medicina. É tão importante que foi transformado no cimo da Cochrane, que é o quê? É a utilização de corticoides pré-natais, portanto, à mãe, portanto, uma injeção de corticoides pré-natais à mãe, para maturação pulmonar. E, portanto, haviam alguns estudos que diziam que sim protege, outros não fazia nada, outros... E, portanto, aquilo estava um bocadinho... E, portanto, fez aquela meta-análise, onde claramente deu fator protetor, e a partir desse momento foi implementada a nível mundial. Portanto, basicamente, quando uma mãe entra em trabalho de parto, ou tem uma ameaça de parto pré-termo, eu faço administração de corticoides à mãe, para maturar o pulmão, para eles conseguirem respirar. Mudou radicalmente a sobrevida neonatal. E, portanto, nós deixamos de ter patologia. Nós chamamos a isto, foi tão importante que é, chamamos a isto Old BPD, que é displasia broncopulmonar, e New BPD. Portanto, mudou completamente. Portanto, havia uma displasia broncopulmonar que era de uma forma antes da introdução disto, e agora há outro tipo de alterações, porque estes bebés nascem, de antes não conseguiam, o pulmão estava todo estruturado, tentávamos salvá-los e ficavam com grandes sequelas. Agora já tem alguma maturidade pulmonar e, portanto, o que acontece a este pulmão são causas quase iatrogénicas. Nós, como temos que ventilar aquele pulmão cada vez menos invasivamente, acabamos por criar outro tipo de alterações. E, portanto, isto mudou muito. O que aí vem tem muito a ver com a redução das comorbilidades e também uma coisa muito interessante que é até onde é que devemos ir, né? E aí já entra a questão ética. Eu acho que aqui a questão ética tem que ser cada vez mais discutida, é até onde é que podemos ir, até onde é legítimo eu manter este recém-nascido vivo a todo custo, com as consequências futuras, perceber se eu tenho algum indicador que me diga aqui se calhar vale a pena investir, aqui não vale a pena investir. É esse o investimento que eu acho que nós vamos deparar no futuro, com tanta tecnologia que temos para manter os bebés vivos. E felizmente eles conseguimos melhorar imenso ou diminuir a mortalidade infantil, e de facto isso é um marcador incrível na nossa sociedade e na evolução da nossa sociedade. Eles crescem e depois começam a surgir outros problemas. Há sempre problemas, como uma coisa que... e de facto há problemas provavelmente também na relação que eventualmente se estabelece com o pai e com a mãe, não é? Com aquele conceito que tem surgido, que é do pai, mãe e helicóptero. E de facto perguntava-te o que é que achavas sobre isso, até porque, e também até recentemente nos Estados Unidos há um pouco a ideia de tornar as redes sociais, principalmente para os adolescentes, crianças, jovens adolescentes, por aí, que criar e definir como uma coisa tóxica, uma coisa patológica, que afeta a saúde mental. De facto, isto é uma coisa que é muito recente, mas gostava de saber a tua opinião, precisamente sobre essa proteção que existe, se calhar é excessiva ou diferente daquela que tínhamos. Nós também, todas as gerações acham que a geração anterior era isto e aquilo, já sabemos, mas o que é que achas? Mas agora é uma preocupação um bocadinho diferente. Eu sei que todas as gerações pensam que esta geração seguinte, que desgraça. A minha é que é. O problema é que agora estamos a entrar numa era quase absolutamente digital, onde os jovens comunicam
em termos digitais, vivem em termos digitais com novos tipos de patologia mental associada. E isso é um problema, porque nós não sabemos lidar com isso. Estamos a começar a achar que sabemos, mas não conseguimos saber. E, portanto, vamos ver como é que depois estes jovens, estas crianças que já nasceram absolutamente no meio digital, como é que vai ser a sociedade no futuro? E isso preocupa-nos. Claro que há aí dois conceitos um bocadinho diferentes, que é, por um lado, a questão da parentalidade de helicóptero e, por outro, as redes sociais. A parentalidade de helicóptero é um problema e está muito associada a pais que consomem também muitas redes sociais e veem tudo e querem saber tudo e querem fazer tudo o melhor para a criança. O melhor para a criança é deixá-la brincar na rua sozinho. Isso é que é o melhor para a criança, na verdade. Esta coisa de termos os pais conscientemente, às vezes inconscientemente, a quererem fazer tudo pelas crianças, a quererem que não sofram, é um problema. Porquê? Porque as estratégias de coping, não é? As estratégias de coping são aquelas estratégias que todos nós temos para nos adaptarmos a variações no ambiente. Okay? Se entra lidar aqui com frustrações, por exemplo. Lidar com a frustração. Entra agora aqui alguém que nos incomoda e eu tenho que saber orientar-me e não ficar desregulado. Pronto. Saber manter um equilíbrio. Portanto, essas estratégias de coping têm que ser aprendidas na infância, sob pena de, no futuro, termos um adulto que não se consegue regular e que traz grandes problemas à sua vida e à vida de quem o rodeia. E ao ter alguém que está sempre a não querer que aquela criança chore, não querer que aquela criança sofra, parentes, claro que não são os pais que vão expor essa criança ao sofrimento, mas quando não é escolhida para jogar no jogo de futebol na equipa principal porque o treinador teve que fazer uma opção, o que aquele pai tem que fazer é dar cá um abraço, não faz mal, para a próxima tu vais conseguir, continua a treinar. Não é criticar o treinador porque isto, porque aquilo, ou então tiro-te do futebol porque coitadinho está a sofrer muito com isto, vou pôr numa coisa onde ele não sofre. Não é esse o objetivo. E depois a consequência disto, de terem pais sempre em cima, acaba nas redes sociais. É essa ponte. Onde estou farto, não consigo ser eu, vou-me refugiar aqui que aqui ninguém me vê. Depois fecham-se no quarto. Depois chegam adolescentes e não querem comunicar com os pais porque estão fartos daquela constante pressão, daquela constante existência. Deixa-me ser eu. E depois com a procura de outro tipo de experiências onde os preencha, porque não tiveram essas experiências para trás. E é esse o problema que tem vindo a surgir nos Estados Unidos, é a exposição cada vez mais precoce, é a dificuldade de regular isto, não sabemos quem é que fala com as crianças e tem havido casos verdadeiramente preocupantes. Portanto, aí na adolescência é que os pais devem estar atentos, não de uma forma muito, mas criar compromissos com o adolescente sobre, ok, tens redes sociais, nunca antes dos 12 anos, e mesmo depois disso há muitos ses e questões que têm que ser avaliadas. Achas que as medidas de controle parental funcionam nesse sentido? Ou seja, que as próprias plataformas disponibilizam? Disponibilizam, mas estão manifestamente insuficientes. Portanto, devia haver mais proteção. Acho que há capacidade tão grande de proteção nessas plataformas em relação a alguns assuntos e este está manifestamente insuficiente, provavelmente porque se criassem estas proteções depois perdiam outras coisas e portanto eu acredito que não seja fácil, mas são manifestamente insuficientes. Portanto os pais têm que, se houver essa confiança desde a infância, onde o pai confia no seu filho, o seu filho também confia no pai porque o deixa estar e deixa-o criar aquela autonomia e confiança. Quando chegamos à idade adulta, à adolescência, também vai haver a confiança mútua de fazer acordos de, ok, tu usas as redes mediante estas regras, ok, estamos de acordo. Eu de vez em quando vou lá ver o que é que tu estás a fazer, não há problema nenhum, precisas de alguma coisa, estou aqui. E aí cria-se essa confiança, de que não acontece quando existe uma parentalidade de helicóptero. É exatamente o contrário. Os pais acham que estão a controlar tudo, chegam à adolescência, controlam zero. Manela, já ia ouvindo-te falar agora sobre o aspecto da adolescência digitalizada, não é? E pensando naquilo que há bocadinho também falavas sobre a neonatologia,
eu quase diria que, enquanto pediatra, nas franjas, tu estás constantemente exposto a uma realidade numa evolução crescente, digamos assim, quase diria assim, até onde caracterizado por uma certa indefinição, não é? Pronto. Quais são as estratégias de coping de um pediatra que tem que lidar com essa indefinição? Ui, difícil. Difícil pergunta. Com difícil resposta. É ir tentando, lá está, quando há alguma dúvida, alguma coisa nova, tentar procurar o que há de evidência, o que é que se faz sobre isso. Pelo menos é a minha estratégia. Não, mas o que é isto? Como é que eu posso lidar com isto? A maior parte das vezes não há evidência nenhuma. Há alguns artigos de opinião, também perceber as expectativas dos pais, lá está, e depois juntar tudo e tentar amadurecer aquela ideia. Principalmente quando temos esta coisa dos adolescentes, é muito assim, é difícil, só muito mais tarde é que depois começam a haver evidência. Em termos da neonatologia é um bocadinho mais fácil, porque acho que são coisas mais tecnológicas e que vão aparecendo e nós vamos também tentando dar os nossos passos, principalmente, por exemplo, na área respiratória, com a ventilação domiciliária não invasiva. Nós, no próprio Centro Materno-Infantil do Norte, fomos tentando dar nós um espaço um bocadinho à frente, quanto a mim com bastante sucesso na ventilação não invasiva domiciliária. E, portanto, tentamos dar os passos, mesmo que muitas vezes não com evidência robusta, mas com algum cuidado e avaliando sempre aquilo que estamos a fazer para termos a certeza que não estamos a fazer errado e que não temos que voltar atrás, porque o doente estará sempre em primeiro lugar. E nesse sentido, que tendências emergentes é que achas que estão a surgir na pediatria e que vão ter impacto a curto prazo? Técnicas, inovações? O que é que achas quais são as principais tendências? A pediatria tem tantas áreas que às vezes é difícil dizer isso. Eu estou muito expectante sobre a forma como as ferramentas de inteligência artificial vão entrar na monitorização quer da saúde das crianças, quer das suas doenças crónicas. E, portanto, eu acho que isso é que vai mudar tudo. É termos no bolso, os pais terem no bolso o controlo e falando em pais helicópteros, é preciso ter algum cuidado com isto, mas dar-lhes confiança para, ok, está tudo bem com a minha criança e temos que capacitar. Uma coisa é capacitar os pais, é aquilo que eu tento fazer nas minhas redes sociais. Ok, se tiver febre, faça isto, não vá logo à urgência, veja os sinais de alarme e ok. Outra coisa é estar sempre a vigiar, não é isso que queremos. Portanto, esse vai ser o maior desafio. Como é que a inteligência artificial vai ser usada de forma positiva para um controle positivo da saúde e da doença das crianças e não de forma negativa. Um bom exemplo que temos já implementado é a questão da diabetes tipo 1, onde existem já dispositivos fantásticos com controlo, onde os próprios pais conseguem perceber se existem hipoglicemias, se não existem, que muitas vezes as crianças não conseguem perceber isto em determinada idade. E, portanto, isto é uma melhoria de cuidados brutal em termos de doença crónica. Mas depois, mais uma vez, vamos ver onde é que isto nos vai levar e vamos ter que ter muito cuidado, quer em termos clínicos, quer em termos éticos. E, Manel, pensando também agora, falavas há bocadinho na tua presença nas redes sociais e nas plataformas, de que forma é que achas que essa tua presença afetou, de alguma forma, o modo como interages com os pais, ou o modo, se calhar mais até ao contrário, o modo como os pais olham para ti quando te procuram? Afetou muito positivamente, com algum agrado meu, porque existe se calhar uma maior empatia. Esta coisa de nas redes sociais, depois mais uma vez, cada profissional de saúde deve adotar, não temos que ser todos iguais, cada um tem a sua estratégia. O que é que me dá esta estratégia? Dá-me os pais ao conhecerem um bocadinho melhor, onde eu
dou-lhes a conhecer um bocadinho de mim, não é? Está estabelecido na minha bio do Instagram, que sou pediatra, pai e professor universitário, portanto, vou, logicamente, com proteção dos meus filhos, etc., mas vou-lhes mostrando. E os pais sentem-se seguros. Sabes o que é que os pais às vezes me dizem? É muito importante percebermos que por trás de um pediatra existe também um pai que faz essas coisas com os filhos, que nos dá estes exemplos, deixa-nos mais seguros. Não é? Esta coisa do frio não faz ficar doente e eu meter lá os meus filhos a brincar à chuva e tal, porque aquilo verdadeiramente acontece. E os pais dizem, não, calma, isto aqui é mesmo assim. Então sentem, há uma empatia muito grande, há uma ligação quase emocional. E, portanto, confiam mais em mim, eu tenho mais sucesso na implementação de estratégias que quero com os pais. Claro, é engraçado, estavas agora a falar nisso, eu estava a pensar que às vezes os doentes dizem assim... faça o que faria aos seus. Exatamente. Quer dizer, e isso dá essa proximidade, ver que aquilo que tu estás no fundo a prescrever, não é? Exatamente. É algo que estás a prescrever a ti próprio. Exatamente, portanto, e eu tento ser sempre muito coerente com isso. E no que eu posso ir demonstrando, demonstro. Portanto, em termos de atividades que se podem fazer, coisas que às vezes não se falam na consulta, mas que se calhar são muito importantes para o dia-a-dia dos pais. E hoje em dia ser pediatra tem que ser isto. Nós não podemos olhar só para tem esta doença, trato, estás a crescer bem, a desenvolver bem, ok, come isto, dorme, ok. Não é só isto. Nós temos de ter a capacidade de olhar para a criança e os limites da criança, a sua família, o ambiente da criança como um todo. E temos que perceber que tudo influencia na saúde daquela criança. Se aquela criança vai correr ao ar livre, muitas vezes ou poucas vezes, isso vai influenciar na saúde dela. E eu tenho que conseguir comunicar isto. A forma como está na escola, a relação que tem com o professor, que tem com os amigos, se está ou não a sofrer bullying, isto extravasa muito para além da consulta. Não conseguimos fazer isto tudo numa consulta de meia hora, que é o tempo que eu tento levar nas consultas. E, portanto, as redes sociais ajudam nessa ponte e os pais já sabem os pontos importantes que eu vou sinalizando e chegam à consulta e dizem, doutor, eu no outro dia vi aquele post, queria falar sobre uma coisa. Fazem isso. Manel, muito obrigado. Nós podíamos ficar aqui a falar muito Sem mais dúvida, tempo, mas não temos mais tempo. Para terminar, nós costumamos fazer aqui um pequeno jogo. Nós dizemos uma palavra e tu respondes com outra palavra. Máximo 3 palavras, vá. Ok? Estou com medo. Vamos lá. Infância. Feliz. Adolescência. Difícil. Digital. O futuro. Gaming. Importante. Importante. Pode ter um papel importante, sim. Parentalidade. É a base. Educar. Educar é tudo numa criança. Um livro. Diário. Tem que ser diariamente o livro. Um filme. Um filme. Não tenho tido tempo para ver filmes, acho que é esse o problema. Legítimo, legítimo. Uma preocupação. Os meus filhos. Um desafio. O futuro profissional. Um sonho. Saúde para todos. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Manel, por ter estado connosco. Obrigado por nos terem acompanhado em mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos, o podcast da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde falamos sobre os próximos desafios na área da saúde. Se gostou desta conversa, siga-nos na plataforma em que nos ouve e deixe a sua avaliação. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Obrigado. Obrigado. Até à próxima.